Olá pessoal, sou o professor Alan, professor de Língua Portuguesa Gramática e a gente vai lá para continuar falando sobre escrita, palavras e formas. Então, nesta aula nós veremos a formação de palavras e vamos falar especificamente dos morfemas, ok? Então, a morfologia, ela é a parte da gramática que vai estudar lá o processo, de origem e de formação das palavras. Então, ela vai analisar os elementos, que as constituem. Então, os elementos que constituem as palavras, a gente chama de morfemas. Então, a gente tem aqui a palavra morfologia, morfo, forma e logia, estudo. Então, é o estudo da forma, tá? Então, a gente vai falar muito sobre morfemas, que são as unidades mínimas de significação de uma palavra. Então, basicamente, ali existem dois tipos de morfemas. O morfema lexical e o morfema gramatical, que vai se dividir em flexional e derivacional. Então, o morfema lexical, ele indica a significação das palavras. Então, a gente vai lembrar lá do que é radical. Então, o radical da palavra é aquela forma base da palavra que vai trazer aí uma significação para ela, tá? E que ela não muda. Então, na palavra cafés, nós temos aqui o nosso morfema lexical, ou a gente poderia dizer o nosso radical, ali até o F, caf, ok? E aí, eu tenho lá cafés, ok? Eu vou ter lá um outro morfema que é a minha vogal, a vogal temática, mas o S, que é a minha desinência de, no caso, número, tá? Que está indicando o plural. Morfema gramatical flexional. Então, ele vai indicar as categorias gramaticais, gênero e número para os nomes e número, pessoa e modo para os verbos. Então, eu tenho lá as desinências, tá? Então, são partes ali que vão se integrar ao meu radical e à minha vogal temática, para indicar o gênero da palavra, o número, a pessoa, o modo e o tempo, ok? Então, até aqui a gente tem gênero e número para os nomes e pessoa, modo, tempo para os verbos. Número também para os verbos. Então, o número tem nos nomes e nos verbos, tá? A gente chama essas partes de desinência. Então, na palavra cafés, a gente tem o S como o pedacinho da palavra, a partícula que indica que a palavra está no plural, tá? Então, é o S nesse caso. E, por fim, o morfema gramatical derivacional. Então, vão ser lá os afixos, tá? Então, os afixos eles podem se dividir em prefixos, quando eles vêm antes da palavra, ou sufixos, quando vêm depois. Então, a gente tem ali a palavra cafeína, tá? Eu tenho um sufixo, tá? Que vai se integrar ali ao meu radical, à minha forma base, ok? Flexional, então, são as desinências. Derivacional vão ser os afixos, prefixo e sufixo, ok? Deixa eu apagar aqui. Então, aqui os quadros de elementos mórficos, aqueles que a gente vai analisar. Então, a gente tem os morfemas, que vão ser radicais, que é a forma base da palavra, como eu já falei, os afixos e as desinências. E os elementos de ligação, tá? Que vão se juntar ali para a gente, por exemplo, acrescentar um afixo ou uma desinência, a gente precisa de um elemento de ligação. Então, eu tenho lá a vogal temática, que ela vai ser verbal ou nominal, ela vai aparecer num verbo ou em um nome, tá? A vogal de ligação e a consoante de ligação. Então, a gente vai ver cada um deles, tá? E tirar as dúvidas sobre esses elementos. Então, o radical, ele é o principal elemento mórfico lá, porque ele é quem contém o sentido básico da palavra. Então, a forma base é sempre o meu radical. Então, a partir do radical, eu posso formar outras palavras. Então, aqui eu tenho a palavra folha, tá? Então, o meu radical é o que está destacado em vermelho, tá? Folhe ali, e eu posso acrescentar. Nesse caso, eu acrescentei aqui afixos. Então, aqui eu tenho um prefixo, aqui eu tenho um sufixo. Aqui acontece a mesma coisa, mas só com sufixos. E a partir dessa forma base, que é o radical, eu formo outras palavras. Então, a partir de folha, eu tenho desfolhar, folhagem e folhinha.
Já aqui na palavra menino, eu posso formar, por exemplo, a palavra menina quando eu acrescento a minha desinência de gênero. Então aqui eu não tenho mais um afixo, eu tenho uma desinência e ela vai indicar ali o gênero feminino na palavra. E aí eu tenho lá, quando eu acrescento meninada e meninote. Então são palavras formadas a partir do mesmo radical. Então eu tenho lá, há palavras que são constituídas por um radical só, como paz, mar e flor. Eu só tenho o radical e essa é a palavra, eu não tenho uma desinência ali no caso. Eu posso acrescentar dependendo da situação em algum deles. Mas essa é a forma base dessas palavras. Duas ou mais palavras que se apresentam o mesmo radical, eu vou chamar de palavras cognatas, como por exemplo, domínio e condomínio, legislação e legislativo e natal e natalino. Então, são palavras cognatas. Os afixos ou não fixos, porque a gente pode retirá-los, por exemplo, de uma palavra, então eles são elementos que se juntam aos radicais para formar novas palavras. Então, dependendo da posição, eu vou ter lá, o prefixo é quando ele vem antes do radical e o sufixo quando vem depois do radical. Então, o prefixo, ele nunca altera a classe gramatical da palavra. Então, sempre que eu acrescento um pedacinho ali antes, um afixo antes, que a gente chama de prefixo, ele não altera a classe gramatical. Então, contente aqui eu tenho adjetivo, descontente continua sendo adjetivo, eu não tenho alteração de classe gramatical. Já o sufixo, ele pode alterar a classe gramatical. Então, vamos dar uma olhada nos exemplos. Belo é o meu adjetivo, beleza é substantivo. Então, ali eu tenho uma alteração quando eu acrescento o sufixo esa, tá? Eu tenho a minha alteração de classe gramatical. Pássaro, eu tenho um substantivo e passarinho substantivo. Então, ele pode ou não alterar a classe gramatical, mas e no prefixo eu não tenho essa alteração, ok? Então, a minha vogal temática. A vogal temática é o morfema que não apresenta significação, tá? Então, ela vai aparecer em quase todas as palavras, tá? Apenas quando houver a necessidade, seja gráfica, na forma escrita, ou fonética. Então, vamos dar uma olhadinha na palavra mesa, tá? A palavra mesa, eu tenho o meu radical aqui, o mês, tá? E eu preciso ali, tanto na grafia quanto na fonética, de uma vogal para fechar a minha palavra, para fazer a separação silábica. Eu preciso de uma vogal em cada sílaba. Então, mesa, tá? Eu coloco a minha vogal temática, mas ela não está indicando, por exemplo, gênero. Ela não está indicando que a palavra é feminina ou masculina, tá? Eu não tenho essa troca, tá? E aí, quando eu acrescento a minha vogal temática ali, eu posso acrescentar uma desinência, a desinência de número, que é o S, tá? Que vai me indicar o plural, mesas. Então, olha lá, radical, garote, desinência de gênero A e desinência de número plural. Nesse caso, esse A aqui, ele não é a vogal temática, porque ele está indicando o feminino da palavra, garota. Eu poderia trocar, por exemplo, pela desinência, que vai indicar o masculino, o garoto, tá? E o S permaneceria ali como desinência de número, plural. Então, a palavra mesa, ali, diferente da palavra garota, possui vogal temática. Aqui eu tenho desinência de gênero. Professor, e se no caso, eu estou vendo aqui que tem a desinência de plural, que é o S nesse caso aqui. E qual seria a desinência para indicar o singular? Então, a gente vai chamar de morfema vazio ou morfema zero, tá? Geralmente ele vem indicado por este sinal aqui, tá? Esse O cortado. Então, se eu tivesse aqui nessa palavra garota e aqui esse sinal, eu teria um morfema zero que indica o quê? O singular, tá? Nesse caso aqui. Então, a vogal temática nos nomes, ela vai se ligar ao radical de um nome. Então, são vogais átonas e ocorrem no final da palavra. Mesa, parede e sexo. Nesses casos aqui, são vogais temáticas de nome. Já a vogal temática dos verbos, ela vai indicar a qual conjugação o verbo pertence. Então,
verbos que terminam com ar, tá? Que tem a vogal temática A, tá? Eles indicam a primeira conjugação. Já os verbos que terminam com ele tem a vogal temática E, indicam segunda conjugação, e ir indicam a terceira, tá? Então eu tenho 3 conjugações verbais, primeira, segunda e terceira, tá? Professor, mas tem um verbo na língua portuguesa que é o verbo por, tá? Esse com acento aqui mesmo, o verbo por. A qual conjugação ele pertence? A quarta conjugação, já que eu tenho só primeira, segunda e terceira? Não, ele pertence à segunda conjugação, é uma exceção, tá? Porque ele vem do verbo poer, tá? Então eu tenho a terminação aqui com er. Para eu identificar a vogal temática dos verbos, eu sempre vou colocar o verbo na forma nominal de infinitivo, tá? Que vai terminar com ar, ou ir, ou nesse caso, com or, tá? Então sempre coloquem no infinitivo para identificar a vogal temática. Quando o verbo está flexionado, muitas vezes a gente não consegue aí identificar a vogal temática, tá bom? Então sempre coloquem o verbo no infinitivo, ar, ou ir lá. E aí, as desinências são elementos que se juntam à parte final das palavras e servem para caracterizar as flexões, as variações que os verbos e os nomes podem apresentar. Então eu vou ter lá desinências verbais e desinências nominais. As desinências no nome, a gente já falou sobre elas, elas vão indicar lá o masculino ou feminino, que eu vou chamar de desinência de gênero, e de número, plural, né, no caso do S ali, ou singular, quando eu tenho aquele morfema vazio, tá? Então, ó lá, muitas vezes, pela simples ausência de desinência nominal, é possível notar que uma palavra está no masculino e no singular. Então, quando eu não apresento a desinência de número aqui, eu tenho aquele morfema vazio, tá? Então, eu não preciso representar especificamente com o morfema vazio ou o morfema zero. É só eu perceber que eu não tenho esse espaço aqui, ele está em branco, tá? Então, eu sei que a palavra está no singular. Já nos verbos, a gente vai ter lá 4 diferenças. A gente tem lá o que indica número e pessoa e que indica tempo e modo, tá? Número e pessoa, ele vai me indicar lá, ó, desinências de pessoa e número, indicam a qual pessoa gramatical, primeira, segunda ou terceira, tá? Então, referente ali à pessoa, primeira, segunda e terceira, e a número, singular ou plural. Então, eu consigo observar se o verbo está na primeira do plural ou na primeira do singular, por exemplo. Então, ali a palavra cantamos, tá? Cantamos. Aquele mos ali vai me indicar que eu tenho um verbo na primeira pessoa do plural. Quem cantamos? Nós cantamos. Primeira do plural, ok? Já ali, canta e cantamos. Então, cantastes ali embaixo. Desinência de número pessoal da segunda pessoa do singular, tu cantaste. E cantastes, desinência de número pessoal da segunda pessoa do plural, vós. Já as desinências de tempo e modo, elas vão indicar o tempo, que é o pretérito, presente ou futuro, ou o modo, tá? Que é o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Então, olha ali, amava, pretérito imperfeito do indicativo, amava e fazia. Eu tenho aqui as terminações. Pretérito mais que perfeito do indicativo, amara, tá? Futuro do presente do indicativo, amarei. Futuro do pretérito do indicativo, amaria. E pretérito imperfeito do subjuntivo, amasse ou fizesse, tá? Então, essas terminações, elas indicam o tempo e o modo em que o verbo está flexionado, ok? E aí eu vou ter lá as desinências verbo nominais, que elas vão indicar aí quando o verbo está na forma nominal. No caso de quando ele está no infinitivo, amar, vender e partir, que aqui eu também posso identificar a minha vogal temática. No gerúndio, tá? Que é o NDO, amando, vendendo e partindo. E no particípio, que é o ado e o ido, amado, vendido e partido, tá? Então essas são as minhas desinências verbo nominais. O R, o NDO e o ado ou o ido. E aí eu tenho alguns elementos de ligação, tá? Então, esses elementos de ligação, eles vão aparecer ali entre a ligação de morfemas
por razões fonéticas, tá? Para facilitar na hora da gente pronunciar aquela frase. Então a gente tem ali vogais de ligação, gasômetro, tá? Então eu tenho a junção de gás e de metro ali, gasômetro, tá? Desenvolvimento. Eu tenho uma vogal de ligação ali também. E café e cultura, tá? Eu tenho aqui o i, eu tenho a junção ali de duas palavrinhas, então eu tenho essas vogais para juntar. Aqui eu tenho consoantes de ligação, como por exemplo o L em paulada, o café em cafezal, o Z, né, em cafezal, e chaleira eu tenho o L, tá? Então são as minhas consoantes de ligação. Para que a gente consiga pronunciar a palavra de forma mais fluida, a gente acrescenta ali, mas elas não possuem nenhum tipo de significação. Então, pessoal, por hoje seria isso, tá? Então, até a próxima aula com mais exercícios e mais resolução aí de questões, ok?